cheiro de pano queimado. Brincadeira, rapaziada. Calma. Calma. Hoje é dia de Vasco da Gama e Flamengo. Às 7 horas da noite, Vasco e Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Clássico dos Milhões. Desde o primeiro momento do dia, o dia já é diferente. Hoje não é um domingo qualquer. É o domingo que o vascaíno já pensa no clássico, e um domingo que o vascaíno almoça pensando no clássico, um domingo que o vascaíno anda pensando no clássico. Hoje, meu amigo, o dia é completamente voltado para o Clássico dos Milhões. E é claro, aqui neste Acorda Vascão, apenas no primeiro vídeo deste domingo, a gente vai trazer aí a vocês todas as informações sobre esse Clássico dos Milhões, vamos falar sobre a preparação para essa partida, vamos falar sobre o último treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, visando este confronto importante no estádio Mário Filho, porém também trazer muitas outras informações, até porque é um vídeo bastante agitado. Iremos falar aqui com vocês sobre o que aconteceu na noite de ontem, pois Paulo Brax, o ex-diretor executivo do Vasco da Gama, deu uma entrevista à ESPN e, olha, revelou muita coisa. Falou sobre os problemas que hoje acontecem dentro da empresa norte-americana 77 Partners, falou sobre o processo de contratação do Vasco, que segundo ele é sim muito ruim, e evidencia ainda mais que hoje, meus amigos, o Vasco pode estar entregue a uma empresa que não tem tanta capacidade assim para gerir o futebol de um clube tão grande quanto o nosso. Porém, a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste vídeo e, é claro, contamos aí com você. Mas antes de começar, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante na parte da noite, mais do que nunca hoje. Sendo dia de Vasco da Gama e Flamengo, um dia agitado, um dia movimentado, não deixe de aqui embaixo já vir e se inscrever no nosso canal. Contamos muito mesmo com o apoio e a ajuda de todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois é claro, temos muitas novidades, queremos trazer todas elas a vocês aqui neste primeiro vídeo, a começar falando sobre a preparação para este Clássico dos Milhões, pois já às 7 horas da noite, Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo que não decide uma final, um jogo que não é aquele mata-mata classificatória, é um jogo de Taça Guanabara, mais uma rodada. Porém, meu amigo torcedor, Vasco e Flamengo é Vasco e Flamengo. Do vôlei ao basquete, do basquete ao totó, do totó ao futebol, todo Vasco e Flamengo, flamenguista vai querer ganhar, quanto o vascaíno também vai querer ganhar. E hoje, depois de tanto tempo, parece que o vascaíno consegue entrar ainda não em equilíbrio técnico. Vasco e Flamengo ainda são duas equipes que tecnicamente têm uma distância gigante entre elas. Mas a gente já melhorou um pouquinho com relação ao que era há alguns anos atrás. Hoje o vascaíno entra muito mais confiante para esse Clássico dos Milhões com relação a como entrou lá no início do ano passado. Primeiro clássico do ano, é importante a gente lembrar, ganhamos, né, com um golaço, inclusive, de Puma Rodrigues do meio campo, um gol com uma bola bonita que ele pegou na lateral e ela cai no canto do goleiro Santos. Um lindo gol que decidiu o Clássico dos Milhões. Um Vasco que naquela época vinha de um início de ano conturbado, perdendo para River Plate lá nos Estados Unidos, perdendo para Inter Miami, com Barbieri. Um ano que o Vascaíno, é claro, tinha várias esperanças por ter Pedro Raul, Léo, jogadores que o Vasco havia acabado de contratar e davam aí uma empolgação maior, porém com uma incerteza gigante do futuro. A gente conseguiu ganhar. Hoje, pegando o elenco do ano passado, o Vasco já tem um grupo melhor, um grupo mais encorpado, um grupo com mais peças. Porém, mesmo assim, essa dúvida ainda bate. Será que vai dar para fazer frente? Será que a gente vai conseguir ganhar do Flamengo? Vai ser um jogo grande, um jogo que, com todo respeito, não há favorito. Clássico é clássico, clássico se vence dentro das 4 linhas. E hoje, acima de tudo, além de reforços que o Vasco conseguiu ganhar nesses últimos dias, até principalmente para essa temporada de 2024, como por exemplo o zagueiro João Vitor, o lateral direito Robert Rojas, o Watson, que ainda é uma incógnita se vai estar presente ou não na lista de relacionados para essa partida da parte da tarde.
Porém, além dos reforços que o Vasco ganhou para dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, o Vasco vai ter o seu grande reforço, que é o torcedor vascaíno. Hoje, depois de muitos anos, e olha, vascaíno, eu tô acostumado a ir em Clássico dos Milhões, depois de muitos anos, veremos um Vasco e Flamengo que o torcedor vascaíno se fará maioria nas arquibancadas do Maracanã. O Vasco abriu a venda de ingressos, ingressos vêm sendo vendidos desde a última sexta-feira, na última quinta, às 10 horas da manhã, abriu para público geral e o Vasco esgotou os ingressos destinados ao seu torcedor, no caso, o setor sul, em minutos. Hoje, os ingressos destinados ao setor sul estão todos esgotados, os ingressos do setor leste e oeste restam pouquinhos, e o ingresso do setor norte, que é o setor destinado ao flamenguista, ainda tem aí alguns bilhetes à venda. Então, tudo indica que hoje no Maracanã a grande maioria da torcida seja vascaína. Então, hoje é dia de festa, mais 50 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia, expectativa do torcedor vascaíno apoiando de forma incondicional o Cruz Maltino. Até porque começaram o ano de 2024 vencendo o maior rival em um clássico no Maracanã lotado de vascaínos é um passo importante para uma boa temporada. Sobre essa partida, o que temos a trazer aqui a vocês. Ontem o elenco do Vasco entrou em campo, mais uma vez no CT Moacir Barbosa, para se preparar para esta partida. Um jogo, é claro, importante, decisivo, um jogo em que o Vasco tem uma preparação diferente e o Ramon Dias terá o retorno de uma peça importante para esta partida de hoje. Se trata aí do volante Jair, ele que cumpriu a suspensão na rodada passada, ficará à disposição para este jogo de hoje contra o Flamengo. Ele tem grande chance de ser titular, até porque um outro volante, que era uma peça fundamental na criação desse setor de meio campo, não estará à disposição, que é o Paulinho, né, que ficará de fora aí de 8 a 10 meses após romper os ligamentos do joelho. Jair deve vir a ser titular hoje e a expectativa é que o Vasco entre em campo dessa maneira que eu vou trazer aqui a vocês agora, com o Léo Jardim no gol, Rojas, Medel, João Vitor e Paulo Henrique e também Lucas Piton, formando um quinteto defensivo. Acho que defensivamente vai se resguardar, então vai com uma trinca de zagueiros, né? O Medel fazendo esse fixo, o Léo mais aberto pela esquerda, pois é um jogador que tem uma qualidade nesse passe muito grande, aberto pela lateral esquerda. O Rojas aberto para a direita, pois também consegue cumprir essa função de lateral. E o Piton aberto completamente como um ala e Paulo Henrique aberto pelo lado direito. O meio campo composto por Zé Gabriel, Jair aí formando essa dupla de volantes com o Zé. E no ataque, muito provavelmente, Payet, David e Verratti formando essa trinca ofensiva. Um Vasco que eu gosto muito. Um Vasco que, diante das peças que hoje o Ramon tem à disposição, me agrada. Um Vasco que realmente acho que pode fazer algo diferente. As melhores partidas hoje do Vasco foi jogando exatamente dessa maneira. Com o Paulo Henrique como ala, tendo essa liberdade para pisar na área. O Lucas Piton também tendo a liberdade para conseguir chegar no último terço de campo, fazendo essa dobradinha do Payet, com o Payet, que vem dando muito certo. O Payet tendo essa liberdade também no setor de criação e essa dupla com o David e Verratti no setor ofensivo. É um Vasco que eu gosto, um Vasco que preenche o meio e um Vasco sólido defensivamente, ainda mais para enfrentar uma equipe tão qualificada. Isso não é demérito nenhum, uma equipe tão qualificada como que a gente vai enfrentar hoje às 7 horas da noite no Maraca. Gosta da escalação? Acha que esse é o Vasco ideal, torcedor? Com Piton, Paulo Henrique, Rojas, Payet, Medel, a força máxima do elenco? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O certo é, hoje é dia de Clássico dos Milhões. A gente estará lá acompanhando essa partida diretamente da tribuna de imprensa do Maraca. E, é claro, conto muito com você, ficando ligado aqui no nosso pré e pós-jogo, hoje, diretamente do Maracanã. Porém, além de Clássico dos Milhões, hoje temos mais assuntos a trazer aqui a vocês nesta parte da manhã. Porque o senhor Paulo Brax colocou a boca no trombone ontem à ESPN no programa Bola da Vez. E olha, tem pontos positivos e pontos positivos para trazer, pontos negativos e pontos positivos, a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Quero falar primeiramente sobre as falas coerentes do senhor Paulo Brax, que foram algumas, inclusive. Fala de número 1. Ele diz que hoje o Vasco está pavimentado e que quando ele chegou em 2022, o Vasco era um clube com muito mais dificuldade do que tinha hoje. Paulo Brax falou alguma mentira aqui? É claro que não. Muito pelo contrário, Paulo Brax falou a realidade. Quando o Paulo Brax chega em 2022, o Vasco era um clube na Série B do Campeonato Brasileiro, que tinha um elenco completamente diferente do que tem hoje, um elenco com o CT Moacir Barbosa muito mais precário do que tem hoje, um elenco com uma folha salarial muito menor do que a que tem hoje, um elenco que, se tratando de investimento externo, como por exemplo folha de patrocinadores, era muito menor do que tem hoje. Então o Vasco hoje está muito mais pavimentado do que esteve em 2022, quando o Paulo Brax pisou no Cruz Maltino.
Outra fala muito coerente do Paulo Brax foi sobre Dimitri Payet. Ele diz que conversou com o Payet, explicou ao Payet o projeto que o Vasco tinha pela parte desportiva, diz que nesse momento, disse que no momento, quando conversou com o Payet, explicou para ele que o ano de 2023 era um ano de permanência, ou seja, o Payet chegaria para permanecer na elite do futebol brasileiro e após virar para 24, o objetivo era brigar por títulos e o Payet seria o grande capitão para esse projeto de conquista de títulos no Vasco da Gama. E está acontecendo, pelo visto. O Payet entendeu o projeto, esse ano ele entrou com essa mentalidade de que vai capitanear, vai liderar um projeto de conquista de títulos no Vasco da Gama, exatamente, até por isso vemos essa mudança de postura no Payet, pois parece que de fato ele entendeu o projeto, e é um nome que o Paulo Brax tem total privilégio de colocar isso no seu know-how. Trouxe Payet ao Vasco da Gama, isso foi um trabalho feito por ele. Payet veio ao Vasco porque o Paulo Brax trouxe, a gente tem que criticar quando tem, mas tem que também elogiar quando tem. E a chegada de Dimitri Payet, é um baita de um elogio ao trabalho do diretor executivo. Porém, é claro, a gente tem também falas que temos a trazer aqui a vocês que abalam o relacionamento hoje entre Vasco da Gama e 777 e tem falas incoerentes do senhor Paulo Brax. A gente falou agora sobre algumas falas coerentes, mas as falas incoerentes também são algumas. Como, por exemplo, quando ele diz da demissão de Maurício Barbieri, ele disse que quando demitiu Barbieri foi o limite. Ele entendeu que aquele momento era o limite para a demissão. E ao ser questionado sobre a possibilidade de demitir antes, ele não concorda. Ele diz que não tem como saber se era para ter sido antes o Maurício Barbieri demitido ou se foi o momento ideal. Ele, na fala, diz assim, nunca vamos saber se a gente tivesse feito a troca antes, seria positivo como foi. E se os nomes que estavam disponíveis com um dia de cargo vago e chegassem ao Vasco, fariam o mesmo trajeto positivo que o Ramon Dias acabou fazendo. Ou seja, ele, através dessa fala, diz que não tem a certeza que caso demitisse Maurício Barbieri antes, o projeto teria dado tão certo como deu após a sua saída. Aí é uma fala errada, uma fala equivocada, na minha opinião, pois claramente o que Paulo Brax errou no ano passado foi demorar tanto para demitir Maurício Barbieri e além de tudo, além de demorar a demitir, ele demora também a trazer um novo treinador. Após a saída de Barbieri, teve também a chegada do William, para depois de quase 3 jogos, ou salvo engano, exatamente 3 jogos sob o comando do William, a chegada do Ramon Dias. Então, falha errada, equivocado. Paulo Brax errou ao demorar a demitir Barbieri e errou ainda mais a trazer Ramon Dias. Outra fala também que Paulo Brax errou, na minha opinião. Ele fala sobre a situação, no caso, se tratando de Luca Orejano. Ele diz que a chegada de Luca Orejano foi benéfica, que era um jogador que se destacava nos treinos, foi um bom investimento, um atleta que era colocado muita expectativa em cima dele, e principalmente após a chegada da comissão técnica de Ramon, que é também argentina como o próprio Luca a expectativa aumentou até mais. Ok, investimento feito pelo Paulo Brax de uma promessa do futebol argentino. E por que eu acho que é uma fala equivocada? Porque, na minha opinião, o Paulo errou ao trazer Luca Orejano. Não errou a trazer a promessa, mas errou ao não avaliar se seria uma boa contratação. O Vasco trazia um jogador do futebol argentino que nunca havia atuado no Brasil, nem sequer nunca havia saído do Vélez Sarsfield, e o coloca num projeto de construção no Vasco, de reformulação no Vasco, num primeiro ano em Série A após 2 anos na Série B. Ele pega esse jogador que jamais teria vivenciado o futebol brasileiro e o coloca aqui como uma peça com expectativa de ser protagonista. Meu amigo, não houve estudo, não houve aí um trabalho mais apurado para entender quem é Luca Orejano. Isso foi um erro. Na época, o Luca Orejano iria se tornar a maior compra da história do Vasco da Gama se chegasse às betas e o seu valor fosse a casa dos 22 milhões de reais. Como você faz um investimento tão grande em um atleta que você não estuda a fundo quem é ele, sobre os seus problemas emocionais, sobre o seu dia a dia, sobre a sua cabeça, seria um jogador que teria capacidade de sustentar emocionalmente no Brasil? Foi um investimento feito que foi olhado apenas a parte técnica, a parte do futebol, a parte do atleta em si, como um ser humano. O Paulo Brax infelizmente esqueceu. Isso, na minha opinião, foi um baita de um erro. Então a gente vê pontos positivos, como a gente trouxe. Payet foi um ponto positivo. A chegada do francês realmente mudou com tudo. Por exemplo, a gente acabou de falar, o Vasco mais pavimentado foi um ponto positivo dito por Paulo Brax, mas também teve erros. Porém, o que mais chamou a atenção, nessa entrevista de Paulo Brax ao Central da Bola da ESPN, foi a relação da 777. Se ontem havia uma máscara, essa máscara o Paulo Brax fez questão de pegar e tirar. Se ontem havia uma cortina entre o Vasco, a empresa norte-americana, e o torcedor, Paulo Brax rasgou essa cortina. Pois ontem ficou mais nítido que nunca que a empresa norte-americana não sabe fazer futebol. E se hoje o Vasco está nessa situação, mais do que nunca, cai nas costas do grupo norte-americano.
Primeira coisa que eu quero mostrar aqui a vocês é sobre Retegui. Retegui é um baita de um jogador, um atleta de grande destaque no futebol europeu, um atleta que se chama Matteo Retegui, de apenas 24 anos de idade. O Matteo Retegui, ele se destacou muito vestindo a camisa do Tigre da Argentina nas últimas temporadas. Ele é um atleta argentino, né? Um jogador de grande destaque, inclusive nos seus primeiros passos pelo futebol do país. Um atleta de dupla nacionalidade, que nesse momento, inclusive, tem até a nacionalidade italiana também. E no Tigres, ele em 28 partidas no ano passado, né, 2023, ele marcou 12 gols e deu uma assistência. Além do Tigres também, no ano passado, em 2022, ele em 42 partidas havia marcado 23 gols e dado 3 assistências. Então era o nome que sobrava no futebol da Argentina. Informações dadas pelo Paulo Brax ontem é que o Vasco tinha assinado, mas tinha analisado o Retegui há muito tempo. Estava analisando o Retegui. O Vasco buscou fazer um investimento por Retegui. O departamento de scout do Vasco que analisou o caso Retegui de perto com a intenção de trazê-lo ao Vasco da Gama. Mas no final de tudo, sabe onde ele parou? Na Genoa. Paulo Brax revelou que todo o trabalho de scout em cima desse atleta argentino, do Tigre, foi feito pelo Vasco. Mas quem acabou o comprando, por a época 50 milhões de reais, foi a Genoa. Olha aí as palavras de Paulo Brax, porque escancara um problemão. Calma aí, né? Como o Vasco faz o trabalho de analisar o atleta, e aí a 777 vem com o trabalho já pronto e leva esse jogador para a Genoa, sendo que a Genoa é um clube também no conglomerado 777, então tem privilégio aí para certos clubes e para outros não. Tem coisa estranha nisso. E o Paulo Brax falou exatamente sobre essa situação. Entre nós, mas existia um controle a nível de grupo, principalmente da parte orçamentária para cada clube. O Genoa faz o investimento de um atleta, e também acho que eu nunca falei isso, de um atleta que foi prospectado pelo Vasco, que é o Retegui. A gente prospecta o jogador, a gente acompanha o jogador, a gente vai com o scout lá dentro da Argentina para acompanhá-lo, e o Genoa acaba comprando ele por mais de 10 milhões de euros, valor que a gente nunca pôde utilizar aqui dentro do Brasil. Mas utilizando do trabalho de vocês? Sim, utilizando o nosso. Então vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, realmente situação muito estranha, muito complicada, que faz o torcedor vascaíno ligar sim o sinal de alerta. Além disso, Paulo Brax fala sobre outras duas situações que ligam ainda mais esse sinal. Primeiro, processo de contratações. Hoje, fica mais nítido do que nunca que esse processo de contratações do Vasco, junto com a empresa norte-americana, é simplesmente horroroso. Processo de contratações, vergonhoso, que realmente evidencia mais do que nunca que a empresa norte-americana não conhece nada de futebol. Tanta demora para contratar uma peça que faz com que o Vasco automaticamente não consiga contratar todo mundo que tem negócio, pois o tempo passa, os jogadores não vêm, outros clubes passam na frente e conseguem a contratação do jogador e o Vasco fica, entre aspas, papando mosca. E o Paulo Brax, durante essa entrevista à ESPN, falou exatamente sobre isso. Falou sobre esse processo de contratações da empresa norte-americana. É muito aval, é muita avaliação, é muito joguinho que acaba prejudicando o Vasco da Gama no mercado do futebol. O processo de contratação, ele começava com a lacuna dentro do elenco, a necessidade de peças dentro do elenco, perfil desse jogador, que era batido com o treinador, não o nome, mas o perfil. Se fazia uma análise primeiro dos nossos scouts, nosso departamento de análise de mercado, fazia um relatório de um jogador. Quando a gente tinha aquele relatório aprovado, a gente enviava aquele relatório a nível de grupo, então a 777 fazia um relatório a nível de grupo, então a gente tinha 2 relatórios, um do Vasco e outro da 777. Aprovado o nome pela parte esportiva, a gente ia para o orçamento. Teve algum veto? Teve veto, o único veto público que eu já tinha dito e reafirmo foi do Eduardo Sacha, que foi pela idade, um jogador acima de 30 anos, antes da contratação do Verratti, por exemplo, e antes de eu conseguir convencê-los de que precisava de atletas mais experientes para investimento. Atletas estavam no Atlético e acabou indo para o Red Bull. Então esse era um processo que acabava sendo a diretriz para a contratação do jogador. Você acha que o processo era lento? Te amarrava? Se ele fosse mais rápido, ajudaria. Mas era um conhecimento bilateral, a gente se adaptando a eles, eles se adaptando a gente. Hoje está mais fácil do que em 2023. Segunda pergunta do Pedro. Não posso falar sobre a 777, da realidade da empresa, não conheci a sede da 777, não conheci os sócios, não conheço a fundo a empresa para dizer sobre ela. Lidei com a parte esportiva da empresa. Vou falar sobre o Vasco. O Vasco está pavimentado, o Vasco é um outro clube, a nova era do Vasco já começou com essa nova realidade Série A, de ter um elenco competitivo, de ter um elenco para brigar em cima, e eu acredito que a torcida vai ter, sim,
muitas alegrias nos próximos anos, principalmente comparado aos últimos 20. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram. E, por fim, o Paulo Brax fala sobre mais uma situação desse trio que eu fiz questão de separar e trazer aqui a vocês neste acordo. Foi, no caso, a empresa norte-americana valorizando a Genoa e deixando o Vasco para trás. Foi um processo de contratações lentos. E o terceiro passo, o perfil que a empresa norte-americana quer para o Vasco. Paulo Brax cravou que a 777 não permitiu nenhum tipo de investimento em jogadores acima dos 26 anos de idade durante o momento do ano passado. Se liga aí nas palavras de Paulo Brax, o que confirma, meu amigo, que com a 777, olha, vai ficar difícil. Entre nós, mas existia um controle a nível de grupo, principalmente da parte orçamentária para cada clube. O Genoa faz o investimento de um atleta, e também acho que eu nunca falei isso, de um atleta que foi prospectado pelo Vasco, que é o Reteg. A gente prospecta o jogador, a gente acompanha o jogador, a gente vai com o scout lá dentro da Argentina para acompanhá-lo, e o Genoa acaba comprando ele por mais de 10 milhões de euros, valor que a gente nunca pôde utilizar aqui dentro do Brasil. Mas utilizando do trabalho de vocês? Sim, utilizando então, o nosso... torcedor, é isso. Escancarado o problema, muito erro. Paulo Brax não se isenta de absolutamente nada, inclusive, abrindo parênteses, falo, para mim, de respeito ao Paulo Brax, às vésperas de um clássico, falar sobre tanta coisa como ele falou, expor tanta coisa como ele fez questão de expor, dito que ele poderia ter segurado um pouquinho, sim, né, para trazer tanta coisa à tona, porém, acima de tudo, é importante falar. Paulo Brax é um nome que não fez um bom trabalho no Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. Qualquer palavra dita pelo Paulo Brax não isentará de qualquer tipo de erro. Paulo Brax foi um nome que não fez um bom trabalho no Vasco. Teve pontos positivos? É claro, de um trabalho um todo, sempre vão ter pontos positivos a serem feitos. Participou de uma reformulação, trouxe Payet, mas o trabalho em si, num saldo, na minha opinião, foi muito mais negativo do que positivo. E acredito que o Paulo, a postura que ele teve, principalmente após sair do Vasco, é negativa, pois é um diretor que ele não olha para si, um diretor que não avalia os pontos negativos que teve. Acredito que ele tem na mentalidade, que fez um excelente trabalho, saiu do Vasco de uma forma negativa, com o torcedor o desrespeitando em determinados momentos. Essa é a visão que ele passa para nós, de que foi injustiçado, né? Pois ele ajudou o Vasco em diversos momentos. E ele não consegue reconhecer, né, que em determinados momentos também do trabalho, nos percursos que teve durante esse 1 ano e meio, quase 2 anos de Vasco da Gama, ele também errou e muito. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, acima de tudo, essa relação com a empresa norte-americana, resumindo, é ruim de ser mudada o quanto antes, senão a casa aí vai cair em breve. A gente fica por aqui, esse foi a Acorda Vascão importante, em dia de clássico, com muitas novidades, e é claro, a gente vai fazer questão de, nessas próximas horas, trazer ainda mais informação a vocês. Nos sigam nas redes sociais, pois hoje vai ter muito conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!